Eu estava pensando aqui sobre algo que eu acho incrível, assim, sobre como fazer o básico já está virando um diferencial. Em alguns segmentos, né, em alguns contextos, parece que aquela empresa, aquele profissional que responde a mensagem, que fecha algo com você e entrega, que marca um compromisso e vai, que vai na hora certa, ou pelo menos que vai, parece que isso já está virando um diferencial. Tem alguns segmentos que isso é mais frequente. Agora, no momento, eu estou vivendo uma obra. Então, se você já fez uma obra, se você já passou por esse contexto, você sabe do que eu estou falando. Tem muitos profissionais que a gente tem que implorar para o serviço ser feito, que a gente tem que implorar até mesmo para um orçamento ser feito. A gente tem que entrar em contato, ligar de novo, amanhã eu passo, amanhã eu vou aí, e nunca vem. E assim, eu acho que isso é algo que nos ensina muito sobre branding. E aí eu comecei a analisar sobre isso, estudar um pouco, organizar umas ideias para fazer esse vídeo aqui para vocês e pensei em uma coisa, existem 4 tipos de empresa. Quero saber em qual desses tipos você está. O primeiro tipo de empresa é aquele que não faz nem o básico, é como eu citei lá no começo. É aquela que o cliente manda mensagem e ele nem visualiza, ou ele visualiza e não responde, ou responde de forma fria, deixa o cliente ali sem ter a resposta que ele precisa, marca e não vai, promete que vai entregar uma coisa e não entrega. O cliente pede um orçamento, demora 5 dias úteis, mesmo tendo dito que ia mandar no mesmo dia. Marca uma reunião, atrasa, isso quando vai, às vezes nem vai para a reunião. Ou seja, é aquele tipo de empresa e de profissional que parece que não está nem aí. Infelizmente, esse tipo de empresa e profissional acaba sendo comum em alguns segmentos, como eu disse. Com certeza você que está aí me assistindo já passou por alguma situação assim enquanto consumidor. Eu espero muito que você não seja um profissional que faça isso ou que tenha uma empresa que faça isso. Eu creio que não, porque se você está assistindo, se você está estudando sobre branding, com certeza você já entendeu que o básico precisa ser feito. E aí existe um segundo tipo, né? Eu diria até que é um tipo dentro desse primeiro tipo, que é aquele que tem uma marca, é aquele que finge ser uma coisa, que fala sobre o serviço que faz, que aparece, que constrói uma marca no sentido de comunicação, que está ali falando que tem resultados incríveis, que faz o trabalho muito bem. Ele está ali comunicando supostas qualidades dele, só que na hora de entregar, ele não entrega. Então é o tipo de empresa, de profissional que vai fazer aquilo que eu disse lá no começo, que vai ignorar, que não vai ter uma entrega boa, mesmo tendo comunicado todas essas questões. Então é o tipo de empresa que se veste de uma coisa que ela não é. Ela promete uma coisa e no fim das contas ela não entrega aquilo que prometeu. E aí existe um terceiro tipo de empresa, que é aquela empresa que já está um pouco mais na frente. Então a gente tem o primeiro tipo de empresa, que é aquele que não faz nada, que não está nem aí para nada. A gente tem o segundo tipo, que não está nem aí para nada, mas finge que está aí. E a gente tem o terceiro tipo, que é aquela empresa, é aquele profissional que faz o básico bem feito. É aquele que você fala e ele responde educadamente, é aquele que te passa o orçamento quando ele disse que ia passar, é aquele que marca e vai lá na hora, é aquele que acorda uma coisa com você e entrega o que prometeu. Então é aquela empresa que entendeu que fazer o básico bem feito já coloca ela ali na frente de muita gente. Quem nunca foi num restaurante que a comida era muito boa, que o ambiente era ok, que os garçons eram educados, aquela coisa de que não tinha nada de muito diferente, mas que era ok, você gosta de lá, sabe? Tem um preço bom, tem uma comida boa, ou seja, você sai satisfeito. E muitas vezes a gente até acaba se surpreendendo com a empresa que faz assim o básico, né? A gente até acaba recomendando, dizendo, ó, lá é bom, lá cumpre o que foi prometido, fulano é um bom profissional, porque ele é bem educado. Então são características que, sempre para pensar, são o básico. A educação, a qualidade do produto, a limpeza, a segurança, a pontualidade, ou seja, são atributos que quando eu estou atendendo o cliente na consultoria, a gente chega na parte de diferenciação, né, de posicionamento, eu tento aprofundar um pouco mais em relação à diferenciação. Porque esses atributos, por si só, eles são aquilo que a pessoa já está esperando. Então, eu busco transformar as empresas, as marcas, no quarto tipo de empresa que eu vou falar aqui para vocês. Porque eu acho que o primeiro tipo de empresa que eu citei aqui, ele, sinceramente, ele está fadado a fechar a qualquer momento.
Porque as pessoas uma hora cansam de estar implorando para você responder, de você cumprir uma coisa e você não entregar, você não vai ser recomendado, você não vai ser indicado, a pessoa não vai voltar para você. Então, uma hora esse tipo de empresa ele deixa de existir. A empresa número 2, ela pode até enganar algumas pessoas, principalmente se ela tiver verba para fazer marketing, né? Então, se ela rodar muito anúncio, se ela conseguir ter uma boa comunidade, assim, um bom network, né? Tiver uma lábia, digamos assim, para convencer algumas pessoas, ela vai conseguir até que alguns clientes. Só que isso não é sustentável, porque uma hora as pessoas vão descobrir a verdade, uma hora as pessoas vão descobrir que no fim das contas ali é tudo uma grande mentira. O terceiro tipo é aquele tipo que, ok, é bom, vou voltar, mas não é aquele tipo que encanta, não é aquele tipo que necessariamente ele vai estar no coração da pessoa, ele vai estar ali como a primeira opção quando a pessoa pensar naquele segmento, ou pensar naquela solução, digamos assim. Então, se você entende que no seu mercado o respeito, a confiança, o compromisso, a credibilidade, o atendimento, a educação, eles já são coisas que vão te colocar na frente, já são um diferencial. Então, assim, ó, isso aqui é um grande alerta para você, pelo menos, fazer isso, certo? Para você utilizar essas coisas como um grande, não vou dizer diferencial, mas como algo que vai realmente te colocar ali no jogo, pelo menos. Só que tem um problema. Essas coisas por si só, como eu disse, elas são básicas. Então, se você tiver um concorrente, ou se você tiver no mercado que tenha mais concorrentes, que já façam essas coisas e que façam mais, ou que comuniquem essas coisas e outras coisas de uma forma mais eficaz, aí você vai estar sendo deixado para trás. E outra coisa também é que esses atributos básicos, eles vão te manter ali na linha média. Então, você vai ser uma empresa que faz o que precisa ser feito, só que vai ser algo mediano. E a grande questão é essa: fazer o básico não faz uma empresa ser memorável, faz uma empresa deixar no máximo o cliente satisfeito. Como eu disse, o básico ele não vai te diferenciar para sempre, ele só vai colocar você no jogo. Se a gente for fazer uma analogia com o futebol, por exemplo, a gente tem jogadores de Copa do Mundo, todos eles são muito bons jogadores, você concorda? Se eles estão na seleção do país, quer dizer que eles são os melhores de um país. Quantos milhares de jogadores não existem em um país? Para ele ser convocado para uma seleção, ele tem que estar realmente entre os melhores de um país, de uma nação. Então, aquele cara é bom. A gente só realmente vira fã, a gente só idolatra, a gente só acompanha, a gente só defende aqueles que viram craques, aqueles que se destacam muito fora da curva. Porque jogar bem é o mínimo que você espera de um jogador de uma seleção. Então, se você está assistindo a Copa do Mundo, você espera que todos ali joguem muito bem. Só que quando aquele se destaca, que ele faz algo além, tem um jeito diferente, às vezes o jogador também ele vai ter uma comemoração diferente, ele vai ter um gesto diferente que ele faz, algo nesse sentido, assim, uma assinatura diferente que vai marcar ele. Então aquilo também é um elemento da marca dele. Ou seja, eu estou falando aqui de que ele saiu do básico, que ele foi diferente dos outros. E é exatamente isso que o quarto tipo de empresa é. Então, no exemplo do restaurante, se você vai no restaurante, que a comida é boa, que é limpo, que o garçom é educado, você vai dizer, pô, aqui é legal, ok. Só que se esse restaurante, ele propõe uma experiência diferente para você, o prato vem de um jeito diferente, é tudo personalizadozinho do restaurante, o cardápio é bonito, tem fotos bonitas, o logotipo é bonito, a identidade visual ela te conta uma história, a marca ela tem algo por trás dela, o restaurante é temático, enfim, uma série de coisas pode acontecer nesse contexto. Mas se tem esse algo além, essa empresa já está nesse quarto nível. Porque se você faz algo bem feito, beleza, parabéns. Você está fazendo o que precisa ser feito, você está dentro do jogo. Só que você ainda não consegue cobrar mais caro, você ainda não consegue ser tão valorizado, porque você está resolvendo o problema, beleza. Só que você não está construindo algo diferente. Você não está gerando um valor a mais para aquela pessoa que vai comprar de você. Então, aquelas empresas que fazem o que precisa ser feito, fazem o básico bem feito, e ainda assim elas têm personalidade, elas têm clareza, elas contam história, elas têm valores bem definidos, elas falam sobre esses valores, mesmo que não seja literalmente falando, mas isso está na comunicação, isso está no ambiente, isso está na forma do garçom atender. Quando tudo isso
é conectado, quando tudo isso é condizente, né? Quando você tem uma experiência consistente ali naquele local, de cores, de realmente todos os sentidos, digamos assim, né? No restaurante, por exemplo, o cheiro é bom, a luz é boa, a cor é boa, os elementos, a textura, o cardápio, como eu disse, são infinitos elementos que são pontos de contato de marca. Eu podia passar aqui horas falando sobre esses pontos de contato. Mas o ponto é, se a marca faz o que precisa ser feito com qualidade, vamos entender qualidade como básico, e ainda assim ela tem esse diferencial muito claro, ela vai se conectar com as pessoas com muito mais força, ela vai realmente estar construindo algo muito mais além, que vai se destacar e que vai fazer isso ser uma experiência memorável para as pessoas. Então, quanto mais você constrói uma marca com essa clareza e com esse cuidado, mais você está caminhando para você ter um espaço muito bem definido na mente e no coração de quem consome de você. Então é exatamente isso que é branding. O branding ele não entra para substituir a experiência. O branding não vai salvar um produto ruim, uma empresa ruim, uma proposta de valor ruim, um modelo de negócio ruim, de forma alguma. O branding ele é uma ferramenta um conjunto de ferramentas, melhor dizendo, que vão potencializar essa experiência, que vão realmente mostrar para o mundo, organizar da clareza e mostrar para o mundo todo esse conjunto de elementos que eu citei aqui, ou que podem até ser diferentes em outros contextos, né? Mas que eles vão realmente contar a sua história, que eles vão transmitir os seus valores, que eles vão aí criar realmente um território na cabeça do consumidor para te diferenciar e para você sempre ser aquela primeira opção, a melhor opção que vem na cabeça dele quando ele pensar nessa solução que ele precisa ter, nessa dor que ele precisa resolver, nesse lugar que ele precisa ir. Enfim, quando ele pensar ali no que você resolve, no conjunto de pessoas e de opções que você está dentro, que você seja a primeira opção. O branding ele vai trabalhar para que você seja a primeira opção. Então, resumindo aqui os 4 tipos de empresas, usando o exemplo do restaurante que eu gostei, achei que ficou bem claro. O primeiro tipo é aquele restaurante que você não conhecia, mas que você vai lá, tá passando assim, se eu tô com fome, vou lá ver. Só que você entra lá, a comida não é boa, o garçom ele é mal educado, ele é frio, o lugar é feio, você vai no banheiro, o banheiro não é tão limpo. Enfim, é aquela experiência que você não quer voltar. É aquela coisa que você diz, poxa, mas ele não cumpre nem o papel de ser um restaurante. O segundo é aquele que você viu no Instagram. E no Instagram é belíssimo. Você viu ali e disse, meu Deus, que comida bonita, que ambiente legal. Os funcionários parecem ser bem educados, parece ser um ambiente acolhedor, parece ser um lugar que eu vou querer ir com minha família, ir com meus amigos e passar um tempo lá. Só que aí você chega e a comida não é tão bonita quanto na foto. Você descobre que a foto era de ar, a comida não é tão gostosa quanto parecia ser. O ambiente não é legal. Parecia, na foto mostrava um ar-condicionado, mas estava quebrado o ar-condicionado. O lugar estava meio sujo. Os garçons são mal educados. Então é uma empresa que acaba enganando as pessoas. Ela tem uma marca que ela não cumpre aquilo que ela disse. O terceiro é aquele restaurante que é arrumadinho, tem a comida boa, o banheiro é limpo, o garçom é educado. Isso aqui para aí. Já o quarto é o que tem tudo isso. Comida muito boa, a equipe muito educada, um ambiente muito acolhedor que faz você passar mais tempo lá. E, além disso, tem uma experiência incrível, faz você querer tirar foto do prato, faz você querer tirar foto com a sua família ali no ambiente, faz você querer voltar, faz você querer indicar. Você sente que tem uma história ali, essa história é contada através das cores, das texturas, de quadros que tem lá. Então é aquele ambiente que você realmente se sente super confortável, quer voltar e quer que todo mundo vá. Então, no fim das contas, esses 4 restaurantes servem comida, só que qual desses 4 virou uma marca forte? Qual desses 4 você gostaria de ir e que só de eu falar assim você já poderia escolher um desses restaurantes? Qual seria? Com certeza, o número 4. Então, o meu trabalho como estrategista de marca, profissional de branding, é ajudar as empresas a irem para esse 4º nível, é ajudar as marcas a comunicarem o que elas têm de melhor, a gente dar essa clareza, essa organização em relação à marca, para que realmente a gente consiga expressar aquilo que você tem de melhor, ou seja, traduzir o seu posicionamento aí em uma identidade bem clara, para que as pessoas, o seu público-alvo, consiga se identificar e se conectar com você. Se você precisa de alguma ajuda nesse sentido, nós temos a consultoria lá na MoviePix e tem um link aqui na descrição desse vídeo que a gente pode te ajudar. E se inscreve aqui que tem mais conteúdo gratuito sobre branding para você aprender e aplicar no seu negócio. Vejo você no próximo vídeo.